E o nosso entrevistado hoje é o secretário-chefe do gabinete do prefeito, Johnny Costa. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, é um prazer estar aqui com você. Secretário, o senhor já estava aqui na Band quando exibíamos uma matéria sobre a greve dos servidores da saúde anunciada para amanhã. Mais uma greve, secretário? Mais uma greve, em decorrência certamente das dificuldades que o cidadão natalense, os trabalhadores do município de Natal, como os demais trabalhadores do Rio Grande do Norte e do país, têm que conviver, lamentavelmente, em função dessa crise econômica e financeira porque passa o nosso país. Secretário, agora para ontem estava marcada uma reunião na Secretaria de Planejamento com representantes do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Natal, o Sinsenato, que já está em greve aí há quase um mês. Na verdade, essa reunião foi marcada com a intermediação até dos vereadores. O senhor participaria dessa reunião, mas ela foi desmarcada e isso provocou um descontentamento dos servidores. O que de fato ocorreu ontem para a Prefeitura provocar um novo descontentamento junto à classe dos funcionários? Na verdade, Ana, um pequeno desencontro em função da necessidade que a equipe econômica tinha de levantar os dados para que nós pudéssemos trabalhar sobre esses dados e tentarmos encontrar uma proposta que fosse viável para o município, que pudesse atender minimamente as expectativas da categoria do funcionalismo municipal. Como não foi possível equacionar a identificação desses dados ainda pela manhã, nós inclusive tentamos um contato por telefone, eu mesmo fiz 2 ligações tentando um contato com a presidente do sindicato, a coordenadora, Soraya Godeiro. Infelizmente não foi possível o nosso contato ainda pela manhã, e aí somente enquanto nós estávamos em horário de almoço é que nós conseguimos nos comunicar e informar ela que não era possível dialogarmos em termos de números, de proposta concreta, porque nós não tínhamos identificado os dados necessários para esta finalidade. Agora, hoje pela manhã, o primeiro secretário da Câmara, vereador Luiz Almir, já fez um acordo com os servidores e na seguinte questão, próxima quinta-feira, 4 secretários municipais serão convocados na Câmara para que possam negociar com os servidores. Como é que o senhor avalia essa negociação feita hoje? Independente da intervenção interessante do próprio vereador, já há à disposição do Poder Executivo Municipal de dialogar. Tanto é verdade isso que nós temos nos reunido repetidas vezes com as categorias, tentando encontrar uma saída que vislumbre a possibilidade de entendimento entre o interesse proposto pelos funcionários públicos e, evidentemente, as possibilidades reais que o município tenha de firmar compromissos, sobretudo, que possa honrar, que possa resgatar. Secretário, se já há uma predisposição da Prefeitura, então os servidores, na quinta-feira, eles fizeram uma grande pressão para marcar essa negociação. A impressão que passa vindo dos servidores é que, na verdade, a Prefeitura até se mostra disposta, mas a forma prática de colocar os números, de apresentar uma proposta, parece mais complicada. É porque, na verdade, Ana, o diálogo tem que ser estabelecido considerando os dados concretos e reais do que como se comporta a arrecadação, o financeiro para o município, para que ele possa, então, pactuar qualquer proposta com qualquer categoria. Então, não adianta tentar atuar de uma forma superficial que agrade momentaneamente a expectativa da categoria que pede um reajuste salarial que, diga-se de passagem, o governo reconhece, considera justo, porque, inclusive, é lei, a data base é lei e o governo não, em nenhum momento, desconhece isso, mas apenas o governo tem que ter a responsabilidade de analisar com cuidado a proposta que tenha a apresentar, de forma que ele possa cumprir, para que essa seja uma proposta crível, ou seja, real, que a gente possa executar efetivamente. E aí, no momento, em função dessas perdas de arrecadação que o município vem tendo, especificamente em cima da questão das receitas de transferência, é que nós estamos com uma certa limitação. Para você ter uma ideia, hoje o município de Natal já compromete 50,6% de sua receita corrente líquida com despesa de pessoal. Nós estamos, portanto, acima do limite de alerta, que é de 48 pontos percentuais, e um pouco abaixo do limite prudencial. Então é preciso ter cuidado, porque nós temos que ter a responsabilidade de pactuar um percentual que seja possível honrar e que esteja dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Secretário, a reivindicação dos servidores, a principal reivindicação dos servidores é um reajuste de 17%. Vou bem direto na pergunta. É possível a Prefeitura, pelo menos, se aproximar desse percentual? Não é possível. Isso, inclusive, já foi colocado, já foi dito à própria categoria, aliás, as categorias com quem nós temos dialogado, não é possível, o município não se encontra em condições de apresentar uma proposta que ultrapasse o limite de responsabilidade fiscal. Se nós hoje já comprometemos 50,6% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, como nós poderemos ofertar 17% de reajuste salarial sem que atinja e comprometa, porque aí nós estaríamos ultrapassando, inclusive, o limite legal e não mais apenas o limite de responsabilidade fiscal. Aí em que pese o fato de nós termos o reconhecimento de que a categoria é importante, o funcionalismo público tem sido importante para a gestão municipal, nós também temos que observar que o restante da sociedade, a cidadania natalense, também precisa ter os serviços que devem ser ofertados pelo poder público municipal devidamente preservados. Secretário, o senhor fala em frustração de receita, inclusive das receitas, das transferências que vêm do governo federal. Em números, essa frustração, ela se reflete de que forma? Para você ter uma ideia, nós temos uma expectativa de perda de receita da ordem de transferência, da ordem de 94 milhões de reais. Isso significa dizer que nós vamos deixar de receber o equivalente a 1,5 folha de pagamento do funcionalismo público municipal no decorrer do ano de 2015. É muito sério, é muito profunda a situação da crise e aí é por isso que nós precisamos ter esse cuidado, embora que a gente tenha a intenção e o interesse de atender às expectativas de funcionalismo público, porque nós vemos neles parceiros importantes para o projeto de gestão, mas sobretudo nós temos que entender que não podemos, primeiro, pactuar aquilo que a gente já saiba que não pode honrar e depois a gente não pode pactuar aquilo que venha comprometer também a prestação dos serviços que nós temos que levar à população natalense. Secretário, o senhor traz um número que realmente chama a atenção, 94 milhões de reais. Há como compensar com a arrecadação? É importante essa sua colocação porque nos propicia a ocasião de explicar, por exemplo, o dever de casa da gestão municipal está sendo feito em duas frentes. A primeira é cumprindo a determinação do prefeito Carlos Eduardo no sentido de cortar despesas de custeio da prefeitura. Está sendo feito profundamente para economizar financeiro, para poder honrar os nossos pagamentos, como está sendo honrado o pagamento da folha de pessoal até hoje, rigorosamente em dia, o calendário do funcionalismo municipal. E a outra frente é trabalhar da melhor maneira possível a maximização do resultado de arrecadação. Para você ter uma ideia, por exemplo, a receita própria do município, ela vem se comportando de forma satisfatória, positiva, porque se você comparar a receita arrecadada no primeiro semestre desse ano com a receita do ano anterior, você vai ver que houve um crescimento dentro do índice inflacionário previsto de 10 ponto alguma coisa, e então a receita própria está se comportando de forma adequada, ou seja, o dever de casa da área de tributação, da área fiscal do município está sendo feito. Na outra ponta, economizando gastos. Por isso, talvez a gente tenha alcançado essa meta tão importante de pagar em dia o funcionalismo do município até a presente data. Secretário, depois de amanhã, o senhor vai sentar à mesa com os servidores e vai apresentar uma proposta. O senhor já adiantou aqui que o 17% não tem como se aproximar, mas dá para adiantar aqui para os telespectadores do RN Acontece, o que a Prefeitura vai levar para essa negociação da próxima quinta-feira? A equipe econômica, Ana, está trabalhando, fazendo todo o esforço possível no sentido de tentar equacionar uma proposta que possa ser apresentada desde que ela não comprometa a questão da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, nós não podemos e nem temos o direito de comprometer as finanças do município em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo o que puder ser pactuado até o limite da lei de responsabilidade, ou seja, aquele limite de prudência, com certeza haverá toda boa vontade da gestão da área econômica do município para que a gente possa apresentar ao prefeito, que aí, estando em Natal já a partir da quinta-feira, ele possa então sinalizar para a categoria o que é possível fazer de forma concreta e equilibrada. E com relação aos servidores da saúde que entrarão em greve amanhã, saúde é um ponto nevrálgico de toda a administração. O senhor senta com os servidores quando o senhor viu que a pauta inclusive inclui o não desconto daqueles dias parados,
caso da outra greve, é possível atender algo desses servidores da saúde? Em primeiro ponto, é preciso deixar claro que não é justo pagar normalmente a quem não está trabalhando em detrimento de quem está trabalhando. Então é preciso que fique claro isso, para respeitar os trabalhadores que saem de suas casas todos os dias para irem dar o seu expediente e fazerem jus ao seu salário, é necessário que se cumpra a outra ponta, se observe, se corrija a outra ponta, que é a questão de quem não está se apresentando ao trabalho. Isso independente de estar em movimento de greve. Então, se você não está se apresentando ao trabalho, o seu ponto não pode ser computado para efeito de pagamento como de um outro que está efetivamente trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não há nenhuma má vontade de parte do governo no sentido de dialogar. Nós reconhecemos o direito das categorias ao movimento reivindicatório, apenas pedimos prudência e equilíbrio, porque, por exemplo, o governo que tem tido a sensibilidade, como esse governo de Carlos Eduardo, de pactuar em um ano, como fez em 2014, a atualização de perdas salariais de 2 anos, como foi com relação a 2012, 2013 e 2013, 2014, que foi pago, foi atualizado em um único exercício, que foi o exercício do ano passado. Então esse governo tem crédito e pode pedir compreensão e tolerância e parceria, sobretudo, das categorias profissionais para que a gente possa fazer uma gestão que dê o resultado, primeiramente, para a sociedade natalense e, sobretudo, que ele possa trazer satisfação para os nossos principais parceiros, que são os funcionários públicos municipais. Secretário-chefe do gabinete do prefeito, Johnny Costa, muito obrigada por suas informações aqui no RN Acontece. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. E eu quero lembrar a você que está nos assistindo que no dia 17 de julho, anote aí, acontecerá o concurso Miss RN 2015. O evento será realizado no Centro de Convenções de Natal a partir das 9 horas da noite. O Miss RN é um evento exclusivo do grupo Bandeirantes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão de Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.